Solta a voz nas estradas, eu não posso calar. Os caminhos têm pedras, mas Deus as remove todas para eu passar. Lá vou eu, o Evangelho anunciar. Lá vou eu, o Evangelho proclamar. Lá vou eu, o Evangelho anunciar. Lá vou eu, a palavra de Deus eu vou pregar. E se alguém tenta me impedir, já vou logo avisando, não vai conseguir. Já vou logo avisando, não vai conseguir. Porque estou sob ordens do Senhor, daquele que seu sangue precioso derramou. E por isso aqui estou, para cumprir o que ele determinou. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E se alguém quiser a mim se juntar, para o Evangelho proclamar, convido então para comigo cantar este refrão. Lá vou eu, o Evangelho anunciar. Lá vou eu, o Evangelho proclamar. Lá vou eu, o Evangelho anunciar. Lá vou eu, a palavra de Deus eu vou pregar. Amém. Cantou comigo? Então, esse é o hino para os missionários. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém? A paz do Senhor Jesus Cristo, chegando aqui, né? Agora aqui chegando, já cheguei aqui cantando o nosso hino missionário. E quero estar cumprimentando vocês já nessa nossa parte 6, porque nós chegamos aqui à nossa parte 6 desse vídeo palestra. Lembrando a vocês que o nosso tema central não é outro, senão o projeto Um por Todos, Todos por Um, que nada mais é do que o novo sistema de evangelização acrescido de ação social, sendo, portanto, uma ferramenta missionária. Mas sem delongas, vamos ao nosso tema da parte 6. Onde nós trataremos de união, distribuindo funções. Projeto Um por Todos, Todos por Um. Nessa nossa parte Um por Todos, Todos por Um. Nessa nossa parte 6, do nosso vídeo palestra aqui, nós teremos 7 subtemas. Então, nós vamos tratar, primeiro, servindo interno e externo. Quem é você na obra? Você vai saber. Quem é você na obra? 2. Como membros eclesiásticos participam. 3. Como a comunidade participa. Comerciantes participam. 5. Dos serviços espirituais, como ocorrem. Das reuniões 6, das reuniões administrativas. 7. Das prestações de conta. Esses são os subtemas do nosso próximo assunto.
Olá, então se você chegou até aqui na nossa parte 6 desta palestra, pode ser que seja por curiosidade, né, que você chegou aqui, mas eu creio mesmo que não seja mera curiosidade não, seja sede missionária, né, para ser um instrumento, né, ainda mais eficaz na obra de Deus Pai. Acertei? Acertei? É essa a intenção de você aqui assistindo esse vídeo, a estes vídeo palestra. Quero crer que você está assistindo o vídeo palestra desde o primeiro, que é o de abertura. São 12. Então você agora está na parte 6, né? Exato. Então na parte 6, 6 de 12, tá? Nessa parte 6 aqui, nosso tempo é precioso, então vamos direto ao assunto, né? Vamos tratar aqui, parte 6, unidade, união, distribuindo funções. Vejamos esse nosso subtema aqui, que é o 6.1, servindo interno e externo. Quem é você na obra? Muitas pessoas, muitos estão aí curiosos, né? Ai, no projeto, quem será eu na obra? Eu estou na casa do Senhor e eu sou uma diaconisa, eu sou um diácono, eu sou um presbítero, eu sou professor da EBD. Quem sou eu nessa ferramenta aí, né? Então vamos lá. No vídeo da parte 5 eu falei a respeito do bloco hierárquico, do projeto Um por Todos, Todos por Um, e agora eu vou completar esta informação, né? Aqui vou completar esta informação. O bloco hierárquico do projeto Um por Todos, Todos por Um constitui-se em 4 bloquinhos ao todo, né? Cada bloquinho traz o seu grupo de voluntários, certo? Vocês observaram isso lá, né? Está aqui comigo, vocês observaram. Olha como são 4 bloquinhos. Aqui, diretoria estatutária 1. Aí nós temos setor operacional de missões, que são 3. Então, com mais a diretoria estatutária, é onde eu estou dizendo que são 4 bloquinhos, né? 4 bloquinhos. Agora, vamos prosseguir aqui. Aqui está a minha escola de mês. Pois é. Então, nós temos diretoria estatutária, que tem 14 voluntários ADM. Depois, no segundo, depois tem os 3 setores operacionais para formar os 4 bloquinhos, né? Então, primeiro, diretoria estatutária, e depois nós vamos ter o setor operacional de missões, que vão se formar, vamos assim, fazer assim, diretoria estatutária 4, diretoria estatutária, e depois esses 3 aqui são o setor operacional de missões, sendo que o primeiro é o serviço interno e externo, com 3 voluntários. Ah, viu? Aí diretoria estatutária, 14 voluntários ADMs aqui. Setor operacional de missões, serviço interno e externo, 3 voluntários. Setor operacional de missões, serviço de apoio, 3 voluntários. E aqui, setor operacional de missões. São 4 tipos assistenciais. Sendo que, gente, vamos falar assim, vamos abranger aí. Vocês viram que no primeiro bloquinho 14, no segundo 3, no terceiro 3 e no quarto 4. Mas, a bem da verdade, o setor operacional de serviço de apoio está englobado aqui as famílias voluntárias ofertantes. Só na sua comunidade aí, vou fazer um campo missionário a partir da tua igreja. Quantas famílias tem aí? Se você tiver aí 300 famílias ao entorno desse campo aí, então essas 300 são tudo voluntários. Todos eles vão ser voluntários a ofertar um item alimentício. Logo, neste projeto, o mundo inteiro trabalha. Não vai trabalhar quem não quiser. Sendo que na comunidade, as famílias voluntárias ofertantes, com o seu compromisso de ofertar um item alimentício mensal, elas são voluntárias no serviço de manter o celeiro cheio. E todos podem cooperar. Agora, para iniciar nesta ferramenta, seja a igreja sede, seja a igreja subsede, ou seja a igreja distrital apoio ou igreja distrital AQR, já expliquei para vocês, né? Que a AQR são aquelas igrejas que chegam no segundo campo, ela chega primeiro. Necessariamente a primeira não precisa ser AQR se ela não quiser, então ela vai dar a vez para a próxima que chegar.
mas é direito da primeira, do segundo campo em diante, a primeira igreja que se apresentar, é direito dela, né, ser a QR, tá? É um direito dela, se ela dentro da, se ela na sede ou na subsede, segundo campo, da sede ou da subsede, a igreja distrital, né, chegar, ela sendo primeira igreja, a primeira que chegar vai ser do segundo campo, igreja distrital AQR, a não ser que ela abra a mão, aí a segunda ou a terceira que chegar ali pode querer ser essa igreja QR, tá? Porque as demais vão ser igreja distrital apoio, tá? Todas elas igrejas da unidade. A igreja distrital é a igreja da unidade, tá? E no seu país. Estas precisarão atentar para as atribuições desta ferramenta, tá? Sugiro agora que se tem alguém me assistindo e não compreendeu algo, retorne aos vídeos anteriores, pois eu tenho nestes vídeos palestra o firme propósito de divulgar e instruir quanto ao manuseio desta ferramenta missionária. Eu sugiro inclusive que assista novamente o que não ficou claro, tá? Anote, faça anotações e se ainda assim tiver dúvida, né? Aí você deixa sua pergunta nos comentários que eu buscarei responder a todas, tá? Okay, na medida do possível eu vou respondendo a todas. Eu amo escrever, então não tenho dificuldade para responder. É uma questão de encontrar um tempo, eu vou lá e vou respondendo, ok? Agora, servindo interno, não esqueça de você dar seu like, não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Não fica só assistindo, se inscreve no canal, tá? E aciona o sininho da notificação, ok? Pra gente ficar assim interligado e aí eu respondendo vai chegar até você que eu te respondi, ok? Vamos então... Então, nós continuando aqui, né? Que eu vou começar aqui pelos voluntários ADM. Nós estamos na parte, no subtema 6.1, servindo interno e externo. Quem é você na obra? Quem é você nesse projeto um por todos, todos por um? Né? Quando a igreja sede ou surgirem também depois as subsedes, quem é você? Quem é o coordenador 2? Serviço interno e externo. Nós vamos ter o coordenador 2, que na verdade é o evangelista e o missionário, tá? Ou o missionário, né? Ou missionário na obra. E temos o coordenador de campo interno, que é o que trabalha dentro da igreja, e temos o coordenador de campo externo, que é o que vai trabalhar no campo, fora da igreja. Este coordenador de campo interno e coordenador de campo externo são os diáconos, as diaconisas. Talvez vocês estejam até curiosos, né, quanto ao número de inscrição que vocês, de repente, vão observar que tem nas documentações, né? Então, eu já vou, mais adiante, vocês vão entender melhor, mas nada, esses números são as identificações, são códigos, registros, né? É o RG, é o CPF dos voluntários e assistido desta ferramenta, tá bom? Sendo este registro aí oriundo da sede experimental, mais adiante vocês entenderão melhor, porque esses números que aparecem aqui é da igreja modelo, então nós não sabemos qual igreja, em qual parte do mundo irá abraçar este projeto. Então, conforme o lugar que ela estiver, vai ser gerado uma nova identificação, que não será esta. Esta foi a identificação da onde eu estive coordenando, gerou essa identificação. AME é América, nós estamos no país americano, América do Sul. E aqui, América, nós temos, deixa eu colocar aqui. Eu não vou entrar nesse assunto agora com vocês, não é, senão posso confundir, tá? Não vou entrar nesse assunto, não. Mas depois, mais adiante, eu devo tratar sobre isso. Agora não convém. Mas isso daqui são códigos, são registros, é como um CPF, é como um RG, é um documento, é um número de registro para as igrejas. Vai ter aí, dependendo se está na sede ou se está na subsede, em que campo está, vai recebendo esse número de inscrição, é o número de sua identificação.
E cada voluntário, as igrejas terão as suas, e os voluntários dentro dessas igrejas terão os seus registros, né? Por hora nós vamos atentar para falar sobre as funções, tá? Depois eu entro nessa situação mais lá adiante. O setor operacional de missões, né? Serviço interno e externo e suas atribuições. O coordenador 2, que é o evangelista ou o missionário, qual é a atribuição? A atribuição do coordenador 2. Auxiliar direto do coordenador 1, ele atua diretamente com este, orientando os demais voluntários. Ou seja, quem é o coordenador 1? Né? Nós vamos ver aqui no bloco da diretoria estatutária, o presidente, o vice-presidente, né? Nós vamos ver aqui o vice-presidente, coordenador geral, e aqui está o coordenador 1. Tá? E aqui está o coordenador 1. Aí, aqui está o coordenador 1, aí vem conselheiro e tal. E aqui nós temos o coordenador 2, que faz parte do setor operacional de missões. Coordenador 2, ele está com certeza no campo. Ele está com certeza no campo. Ele atua muito diretamente no campo, tá? Diretamente orientando junto ao coordenador 1, auxiliar direto do coordenador 1. Ele atua diretamente com este, orientando os demais voluntários ADM, coordenadores de campo interno e externo, em suas atribuições. Responsável pelas inscrições dos voluntários ADM, tá? Ele é responsável em inscrever os voluntários ADM na pasta Cor Lilás. Após a formação da primeira equipe, quanto da abertura do primeiro campo, ele inscreve assistidos efetivos, auxílios extras, executa e registra a partilha dos alimentos coletados com o auxílio dos coordenadores de campo externos e internos, né? Que eles vão utilizar essa pastinha verde aqui para registrar, né, essa partilha desses alimentos coletados em todo o campo, sendo que da sua competência o controle do movimento nos postos de coleta. O coordenador 2, que é o evangelista, o missionário, ele também controla o movimento nos postos de coleta do campo, inclusive em se tratando de igrejas em unidade. Trata com toda a comunidade em geral. Olha aí a missão evangelista, missionário, olha aí a missão, não despedindo ninguém de mão vazia. Quantos evangelistas e missionários que indo fazer missão encontram, esbarra com a necessidade, não tem como acudir, mas não nesse caso aqui. Trata-se com a comunidade em geral, acompanhando tanto os assistidos, os que são os acolhidos, as famílias acolhidas, como as famílias voluntárias ofertantes. Acompanhando tanto quem recebe, quem é beneficiado, quanto as famílias que são instrumentos para beneficiar o seu próximo, né, com um item alimentício. O coordenador de campo, coordenador 2, que trabalha junto ao coordenador 1, que na verdade este coordenador 2 é o evangelista missionário, tem essa responsabilidade no campo missionário, né, e na ausência do coordenador 1, ele responde em qualquer questão de caráter administrativo, né, que envolve as atribuições dos coordenador de campo interno e externo, né, devido à necessidade de se ter vários postos de coleta que compõem em determinado campo. Já exemplo, o já citado campo missionário, campo que eu administrei durante 7 anos. Então, o coordenador, eu fiz praticamente todas as funções, tá? É uma verdade, aqui eu preciso falar, né? Mas era necessário que eu estivesse até dentro da igreja para poder ter uma visão espiritual
né, de como que as coisas iriam ocorrer, como que escrever cada documento. Mas eu estive nessa função e hoje eu entendo por quê. Porque eu precisava experimentar na pele ser o coordenador de campo interno, ser o coordenador de campo externo, ser o coordenador 1, ser o coordenador 2, ser o coordenador geral. Eu precisava estar na pele deles, para poder agora eu falar para vocês com autoridade qual é a função de cada um, né? Eu não fiquei somente orientando, eu acabei ficando nas funções. Fiquei bastante sobrecarregada nas funções. Na época eu me lembro, mas Deus sabe todas as coisas. Hoje eu entendo por quê. Muitas das vezes pessoas que não entendiam perguntavam para mim, mas eu só vejo você, né? Muito embora eu estivesse ali na igreja, depois de um certo tempo acabei ficando eu mesma e algumas pessoas falam, mas eu só vejo você, né, Priscila? Fala para mim, só vejo você. Mas era necessário, hoje eu entendo e agradeço a Deus, porque eu precisava experimentar as funções na pele, né? Então Deus sabe, né? Precisava. E ainda falando, né, dos voluntários ADM, temos o Setor Operacional de Missões S.IE, né? Serviço Interno e Externo, Atribuições. Coordenador de campo interno, viu? Eu falei sobre o coordenador de campo, eu falei sobre o coordenador 2, né? Falei que o coordenador de campo interno e o coordenador de campo externo, né, são orientados pelo coordenador 2, mas agora eu vou falar sobre o coordenador de campo interno especificamente. Se você achou que eu estava pulando, eu não estou pulando, é porque eu estou seguindo o bloco ali. O coordenador de campo interno, ele é o assistente social da igreja. Ele é o diácono, como eu já havia dito, diácono ou a diaconisa, né? Membros da igreja, sede, subsede ou distrital. Ele vai estar nessas igrejas e com a ajuda dos cooperadores, né? Porque na igreja, dentro da igreja, existem aqueles irmãos e irmãs, né, que são chamados cooperadores. Eles vão cooperar, eles inscrevem, orientam os irmãos de onde congrega, né? Necessariamente, por serem já eclesiásticos, esses cooperadores internos, eles já são da igreja, eles são membros, né? Claro, eles são membros da igreja, membros ali da igreja. Eles necessariamente não precisam estar inscritos como cooperadores, eles simplesmente, o coordenador, que já é um diácono ou uma diaconisa, vai pedir ajuda para eles e eles vão cooperar, tá? E Deus está vendo, eles vão cooperar. Então, com a ajuda desses cooperadores, tá? O coordenador de campo interno, seja na sede, na subsede ou na distrital, ele escreve e orienta os irmãos de onde congrega. E ele fala da forma correta de entrega, ele vai explicar a forma correta de entrega das ofertas de compromisso mensal, porque dentro da igreja, como eu já disse, também vai ter um posto de coleta que se forma ali, né? E com a ajuda desses cooperadores, eles vão escrever, vão orientar os irmãos, né, dali da igreja onde eles estão congregando ali, vão orientar para esse compromisso mensal, alimento à escolha, na igreja da Tá. Quando eu estava administrando, quando era eu que coordenava durante a minha gestão, foi da data do dia 1º ao dia 12 de cada mês, e seria assim em todo o país, né? No caso, se o projeto fosse, né, por minhas mãos, o que não poderia, tá? Porque precisa ir passar por uma igreja e o presidente dessa igreja abraçar, e aí sim vai sim, no caso eu sou escritora, né? Estava escrevendo e experimentando, hoje eu sei e posso falar com essa clareza assim. Naquela ocasião nem eu nem meu pastor, né, pastor, nós não poderíamos saber, né? Porque às vezes Deus também não vai falando tudo assim para nós, a cabeça da gente não suportaria, né? Tanta informação. Mas hoje eu posso falar que é isso, era o dia 1º ao dia 12 de cada mês, e quando servindo na igreja responsável entre as demais no campo, né? Ou seja, quando esse voluntário, coordenador de campo interno,
estiver servindo, for na sede, olha aqui, ó. Quando for na sede, esse responsável entra aqui. E quando servindo na igreja responsável, na igreja responsável entre os demais no campo, ele recebe também as ofertas oriundas de apoio externo. Ou seja, se a igreja ali for a responsável, for uma AQR, for a responsável pelo campo, seja subsede, ou seja sede, ou seja o primeiro campo, ele também vai estar recebendo as ofertas que vêm de fora daquele campo, tá? Se requisitado por estes voluntários ofertantes, fornece recibo de oferta sem constrangimento. Então, esse coordenador de campo interno, se por acaso essas pessoas que são apoio externo vêm de fora ofertar, né, ali, ele recebe essa oferta e se eles pedirem, tá? Se eles vierem pedir um comprovante, um recibo, sem constrangimento, isso deve ser oferecido. Não precisa oferecer, tá? Mas se a pessoa pedir, sem constrangimento, forneça-lhe, né? Nas datas pré-estabelecidas para procedimento da apuração de ofertas, né? Então, essas datas pré-estabelecidas, nos documentos que eu tenho, tem uma data lá, mas essa data, quando a igreja sede, a igreja pioneira, ela pode determinar até uma outra data, se ela quiser, tá? Isso vai depender do país que abraçar a ferramenta, né? Então, nessa data aí vai estar essa data lá na pasta direitinho, tá? Quando eu fizer a inserção da igreja pioneira, isso tudo vai ficar conversado, né? E já vai estar essas datas tudinho nos documentos. Aí é só olhar lá atrás, lá nos documentos, vai estar essa data que realiza a apuração das ofertas coletadas durante todo o mês, e vai informar, caso tenha o uso dessas ofertas, se utilizar, né, esse coordenador de campo interno, se utilizar das ofertas, né, seja para uso interno, seja para auxílio extra, né, alguém que chega na igreja e tal, ele vai ter essa função, esse coordenador de campo interno. Se ele precisar usar para cantina também, ele tem a função, ele vai informar, deixar anotado, né? E vai informar o coordenador externo e o coordenador 2, que vão acompanhar todo esse procedimento desde a coleta da comunidade, tá? O coordenador interno trabalha junto ao coordenador externo e ao coordenador 2, ok? E comigo era todo dia 23 de cada mês, né, que se fazia a visita e entregava esses alimentos para as famílias, onde eu entregava os alimentos, ia na casa, no lar, na família, lá entregar esses alimentos e ao mesmo tempo orar a Deus juntamente com eles, com cânticos, com salmos, né? É isso, tá? O coordenador de campo interno fica desobrigado de acompanhar a equipe responsável pelas visitas aos assistidos, porém será muito bem-vindo e bem-vinda por Deus Pai e sua disposição para tal. Será bem-vinda essa disposição, mas o coordenador de campo interno, talvez se ele não tiver condições de acompanhar as visitas, essas visitas são para o coordenador de campo externo fazer, juntamente com o coordenador 2 e o coordenador 1 que estará acompanhando. Então, o coordenador de campo interno não precisará estar fazendo essa visita, porém é bem-vindo. Só que se ele for no mês, no outro mês ele não for, ninguém deve ficar zangado, porque não é função dele, mas ele poderá ir, porque ele é um coordenador de campo interno. Então, ele já vai ter funções internas dentro da igreja. Porém, se ele quiser ir, der para ele ir, ele quiser acompanhar, né, uma vez por mês, de repente, fazer essas visitas, será muito bem visto por Deus Pai. E vamos ao terceiro voluntário ADM, Setor Operacional de Missões, S.IE, Serviço Interno e Externo e suas atribuições.
Então agora nós vamos estar tratando com o coordenador de campo externo, que é aqui o evangelista e também pode ser um diácono ou uma diaconisa, né? Pertence a essa função, coordenador de campo externo. Seria mais indicado até um evangelista, porém um diácono e uma diaconisa podem sim ocupar esta função também, tá? Membros da igreja sede, subsede ou da igreja distrital, né? Ou da igreja distrital. Atua dentro e fora da igreja junto ao coordenador 2 ao coordenador 1, respectivamente, sendo líder entre os coordenadores de campo interno e voluntários ADM do serviço de apoio, que são as famílias voluntárias ofertantes. E ele é aquele que vai orientar. Quando eu falo líder, gente, fique claro que é no sentido de orientação, tá? É responsável pela apuração das ofertas. Sabe por que eu digo isso? Vamos fazer um abre aspas aqui. Esta questão de quem manda, quem não manda, na verdade é uma orientação, né? Porque a orientação vai ser dada, né? O projeto tem regras e a pessoa não quer acatar essas regras, simplesmente vai estar desacatando lá no alto, porque esta ferramenta pertence ao Pai. Esta ferramenta foi forjada para que possamos ganhar almas, estamos perdendo almas. Elas estão perdendo, estamos perdendo. Você vai dizer para mim assim, mas nenhum do que foi confiado ao Senhor Jesus Cristo, nenhum do que foi criado ao Senhor Jesus Cristo, que ele não perderá nenhum do que o Pai confiou a ele. Nós estamos perdendo almas. Muitas pessoas estão sofrendo na Terra. E isso é uma realidade que nós estamos vendo. E esta ferramenta é exatamente para trazer o apoio que as igrejas estão precisando, para enxergar que somente na unidade é que nós venceremos, de fato e de verdade. Esse coordenador de campo externo, esse evangelista, o diácono, diaconisa, né, é um membro, membro da igreja sede, subsede ou distrital, tá? É líder entre os coordenadores de campo interno e voluntários ADM do serviço de apoio. É responsável pela apuração das ofertas na comunidade, isso é feito na pasta verde, e nas igrejas nas datas do dia 13 ao 18, isso quando estava sob minha administração. Provavelmente pode ser que essa data mude, mas é só obedecer essa data, que será para o país todo, né? Ajuda ao coordenador de campo interno na contagem das ofertas coletadas pela ferramenta. Se pertencer à igreja distrital, confere, organiza, cuida do transporte dessas ofertas e encaminha para a igreja responsável entre as demais no campo, trazendo tudo sob registro. Se pertencer à primeira igreja que responde no campo, também supervisiona a apuração dos demais postos de coleta com a ajuda do coordenador, dos coordenadores auxiliares de sua escolha. Ou seja, não vai trabalhar sozinho, né? Vai escolher outros, de repente, diáconos, diaconia, que queiram ir em campo e trabalhar com ele nesses postos de coleta. Não vai fazer essas apurações para não ficar demasiado pesado, né? Inscreve famílias voluntárias ofertantes, e este coordenador de campo externo, ele inscreve famílias voluntárias ofertantes. É ele o responsável por bater palma na casa, como eu fiz, né, na comunidade, bater nas portas. Vai ligado com o Espírito Santo, porque eu mesmo tive experiências quando o Espírito Santo falou para mim este texto. E eu não bati naquela casa, obedeci, fui bater em outra casa para escrever.
e dias depois o morador daquela casa foi preso porque ele agrediu duas pessoas. Vamos falar assim, porque eu não quero deixar sinais, né? Mas aconteceu isso. Então, você vai a dois em campo, na mesma rua fazer essas inscrições. Mas, principalmente, fique conectado com o Espírito Santo, pronto a ouvir. Porque foi no momento em que eu fui para bater palma, naquela casa, o Espírito Santo orientou e eu fui para outra casa. A pessoa ainda saiu de lá, me olhou, ficou me olhando, porque ele devia ter me visto lá de dentro. Eu não fui simpática, não fui antipática, fiquei neutra, porque eu estava em obediência ao Espírito Santo falou para deixar. E dias depois aconteceu isso. Então o Espírito Santo, quando me recomendou que deixasse. Então, eu sou assim, eu sou a conta de Filipe, sabe? Eu fico com meus ouvidinhos bem abertos para o nosso guia, para o verdadeiro missionário na terra. Porque é Ele quem realmente vem e nos socorre. Nos momentos mais difíceis é o Espírito Santo que habita em mim e habita em você. Tá? E esse coordenador de campo externo, ele então tem a função de supervisionar a apuração dos demais campos, postos de coleta, com a ajuda dos coordenadores auxiliares à sua escolha. Ele inscreve famílias voluntárias ofertantes. Você vai bater na porta com a pasta cinza, que eu falei no vídeo anterior, pasta cinza ou fumê, né? Mas vamos chamar de cinza, cujo representante precisa ter acima de 16 anos. Então, o membro desta casa, desta família, na comunidade, precisa ter acima de 16 anos. Aí sim ele pode representar essa família. Relaciona-se com esse coordenador de campo externo, relaciona-se com a comunidade, observando suas dificuldades para estar junto ao coordenador 2 e coordenador 1, movidos pelo Espírito Santo, trazendo Jesus às famílias que ainda não o tenham recebido. E ex-coordenador de campo externo também executa medidas estratégicas de ordem operacionais, tais como oferecer e incentivar o culto nos lares, o discipulado e as orações aos aflitos, de competências, visitas periódicas aos assistidos, em jejum, quer dizer, ele visita as famílias acolhidas, tá? Mensalmente, aquelas famílias mensalmente são assistidas, são visitadas por ele. Ele vai em jejum, levando alimentos e outros benefícios, além da oração ou pequeno culto aos assistidos na data oficial, a saber, no meu caso era todo dia 23 de cada mês, a partir das 14h30. A gente já fazia essa visita. Eu digo a gente porque teve vezes de eu ir com meu esposo, teve vezes de irmãs da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Shekinah, que quando no início que eu cheguei lá, então essas irmãs, elas me acompanhavam, elas iam junto comigo, depois elas não quiseram mais ir, mas a princípio elas iam, né? E Deus tem galardão para elas por causa disso, elas iam comigo. E quero dizer para vocês que este coordenador de campo externo, ele escreve as famílias, ele visita na comunidade, ele visita as famílias que são assistidas. Uma experiência muito interessante, essa experiência de campo, porque quando você chega para fazer a inscrição da família assistida, viu, coordenador de campo externo, viu? Você que é evangelista, você que é um diácono, uma diaconisa, no serviço do projeto, você batendo na porta com essa identificação, porque precisará ter identificação, você precisará estar com a sua imagem lá no site do projeto para isso, né? Então, quando você estiver batendo numa porta ali, representando o Pai, o Filho e o Espírito Santo, você tenha certeza absoluta que você vai ser chamado, a primeira vez que você bateu para oração, a pessoa quer que você entre. A maioria convida você para entrar. Convida você para entrar porque ela quer que você ore pela casa dela, pela família dela, ela quer receber a oração de você. Muitas das vezes
Não vai falar eu quero receber, mas ela está esperando que você, então ela te trata bem, ela quer te oferecer isso, o cafezinho, isso e aquilo, porque ela quer. Só que convém você levar a tua água, tá? E convém você, a princípio, apenas tomar tua água. Vai em jejum fazer esse trabalho, tá? Escolhe o melhor horário depois, mas no jejum, vai no jejum, vai em hora. Faça um jejum para ir lá, né? Tá? Não precisa ir necessariamente em jejum naquele dia, mas ofereça um jejum ao Senhor, tá? Pela essa comunidade e sai e vai para fazer essa inscrição. E quando chegar lá vai ser muito comum que queiram, orar, né? Queiram oração. Vou contar para vocês aqui, para fechar essa parte aqui, para a gente depois retornar como os membros eclesiásticos participam, né? Já estou, de certa forma, falando como participam, né? Mas, certa ocasião mesmo, eu cheguei numa família que já era assistida, aliás, era a mãe da jovem que era assistida, a jovem senhora. Morava à frente, a mãe nos fundos. A mãe é que, na verdade, tinha o nome e que recebia, mas a mãe estava trabalhando fora e a filha recebia por ela, então. E quando eu cheguei lá, certa ocasião, numa das visitas, esta jovem senhora veio com o rosto em brasa, Ana Cris. Veio com o rosto em brasa e ela disse: irmã Vilma, meu esposo está dentro de casa fazendo as malas para ir embora. Naquele momento, aquele exato momento que eu cheguei com as compras da mãe, estava o esposo dela dentro de casa. Eu falei, simplesmente segurei na mão dela e falei: vamos adorar, porque o Senhor imediatamente falou para mim, me adore. E começamos a adorar, e adoramos, e o Senhor então me orientou, coloca a mão na parede da casa e profetiza. E eu comecei a profetizar, né? Que ele também só saía dali se já tivesse alguma coisa maior do que Deus no universo, mas que se não tivesse, ele só iria fazer a vontade de Deus, e a vontade de Deus não é divórcio. Então, fiz essa oração assim, no momento em que eu orava assim, nós voltamos a louvar, e quando nós estávamos louvando, eu vi, Deus fez uma limpeza naquele lugar. Vamos falar assim, tá? Deus fez uma limpeza espiritual naquele lugar. E se vocês querem saber, eles se casaram, fizeram obra na casa, aumentaram a casa, e pelo que me consta, estão muito bem. Obrigada, em nome do Senhor Jesus. Né? Graças a Deus por isso. Glória a Deus. Agora nós vamos para o 6.2, né? Como que os membros eclesiásticos participam. Aqui nós falamos, né, de membros eclesiásticos participando como coordenador de campo interno, coordenador de campo externo, como coordenador 2, mas agora e os outros membros dentro da igreja? Claro que tem um presidente, vice-presidente, tem um coordenador geral, né, que é um missionário, né, que é um pastor, mas eu estou falando dos outros membros, aqueles que costumam ficar sentados no banco da igreja, e não vou dizer que eles não participam, às vezes participam lá do coral, eu vejo na minha igreja lá, muitas irmãs lá que participam do coral, ou tem cafés na igreja, mas como que esses membros vão participar, membros eclesiásticos dentro da sua igreja, participam nesta ferramenta? Eu praticamente já respondi, quando ainda há pouco eu falei de 3 funções que foram atribuídas, certo? A membros eclesiásticos, e tem mais funções, mas vou destacar a que será mais fácil, porém, não se deixe enganar. É a função mais fácil e é a função mola da engrenagem. É uma função de suma importância. É de suma importância. Você vai pensar e você vai entender por que eu digo que esta é uma função mola da engrenagem. Uma função de suma importância. E conta com o apoio dos dirigentes dos cultos. Né? Eu explico melhor. O membro eclesiástico cuja igreja, onde congrega, que estando em unidade com a sede, subsede,
ou igreja distrital deve procurar o coordenador de campo interno, que é o assistente social, e se inscrever para ofertar mensalmente um item alimentício de sua escolha. Assim estará participando desta obra de amor. Agora nós vamos para o 6.3. Como a comunidade participa? A comunidade, que também considero como uma função mola da engrenagem desta ferramenta, participa como família voluntária ofertante comunidade, no momento em que procurada pelo coordenador de campo externo, o voluntário ADM da igreja, para que, representando sua família, passe este a ofertar um item alimentício de sua escolha, entregando este alimento no posto de coleta indicado por este voluntário da igreja. Então, agora eu estou falando com quem? Estou falando com a comunidade, viu? Eu não estou falando somente com as igrejas, estou falando com o mundo inteiro. E agora eu estou falando com você aí, chefe de família. Você aí que é chefe de família, você aí, sua família, você aí, fala com teu pai, com a tua mãe, que quando este projeto formar um campo missionário aí aonde vocês residem, e bater aí na tua porta, tocar tua campainha, um coordenador de campo externo, com esta blusa e com identificação, vai lá no site, dá uma olhada, observa se ele está lá. Observa, ele está, recebe este voluntário ADM desta ferramenta, o projeto por todos por um, e participe. Represente a tua família, se você é acima de 16 anos, né? Represente a tua família. Ao se inscrever, todos desta família passam a participar desta obra de amor, que objetiva aquecer o amor no coração de toda a humanidade, porque Deus amou o mundo, amou a todos, a mim e a você. Deus abomina o pecado, contudo ama o pecador e deseja resgatá-lo para o seu reino. O detalhe, todo voluntário ADM estará vestindo esta blusa, esse é um detalhe, todo voluntário ADM estará vestindo uma blusa como esta, com sua identificação na própria blusa ao lado esquerdo. Estou apontando aqui, talvez para você pareça que é o lado esquerdo, tá? Todo voluntário estará usando uma blusa assim, tá bom? Como identificação. Você vai pelo teu celular, consulta o nome deste voluntário lá no campo missionário e vê se ele está lá, se a foto dele está lá. Porque para ele estar batendo na tua porta, ele precisa estar inscrito no projeto, ele precisa ser membro da igreja, ele precisa estar com uma blusa assim, né? Terá um lugar específico onde a igreja vai escolher para fazer esses uniformes, né? E esses uniformes aqui só podem ser dados para membros eclesiásticos, ok? Então, a comunidade participa desta forma. Eu espero que quando um voluntário, um coordenador de campo externo, um evangelista, diácono, diaconisa, né? Que for o coordenador de campo externo, aí do campo missionário formado da sua igreja, batendo a sua porta, que você o receba com alegria e passe a ofertar um item alimentício, um item. Se você quiser, pode ofertar mais, mas você precisa de ter um compromisso com um item a sua escolha. E aí você passa a ofertar todo mês na data pré-estabelecida. Na data pré-estabelecida, você vai lá no posto de coleta, você deixa a sua oferta e você saiba que você vai estar participando de uma grande obra. E você também terá direito a ser assistido. É uma oração, tá? A tua família vai estar de certa forma ali acolhida. De certa forma não, vai estar já acolhida ali por essa igreja. A igreja vai estar, atento às suas necessidades também. Mas você, tendo para dar, não encerre a mão, não. Oferte, tá? Porque essa oferta é para o Senhor Jesus Cristo, amém? E nós chegamos ao 6.4. Comerciantes participam, gente? Será que o comerciante participa, hein?
Vamos ver aqui o que é que eu vou falar a respeito para vocês. O verdadeiro missionário fala a respeito dos comerciantes, se eles participam. Eles vão participar sim, como famílias, voluntários, ofertantes, comunidades. Porque os comerciantes nada mais são do que pessoas. Eles têm suas residências, eles podem participar ofertando sua oferta mensal e eles vão ofertar também oferta extras. Por quê? Porque eles vão estar inscritos como família voluntária ofertante, contudo, eles têm a possibilidade de ofertar quantidades maiores e querem fazer isso, deve fazer, é bem-vindo fazer para que o celeiro do Senhor Jesus Cristo fique cheio, tá? Pois são essas ajudas, elas, além de valiosas em termos de ofertas numerosas para apoio às instituições, por meio dos seus comércios. No campo missionário experimental, eu contei muito com a ajuda do Sacolão do Vitor, na rua Roque Barbosa, Sacolão do Vitor. Eu aconselho que deixe vir naturalmente, tá? Deixe os comerciantes vir naturalmente. A igreja não deve procurar bater, deve focar em bater nas casas, porque lá nas casas estão morando os comerciantes. Então vocês precisam ir nas residências, é nos lares que o Senhor quer entrar. O Senhor quer entrar nos lares, então a igreja vai até os lares e lá está aquele que é um comerciante. E ele vai dizer, eu posso ajudar bem mais. Passa lá na minha loja para retirar, não tem problema. Quando for no caso de comerciante, às vezes a igreja também se preparar para ir retirar, porque às vezes é uma quantidade muito grande. Eu mesma, no caso do Sacolão do Vitor, no caso de comerciante, eu iria lá fazer retirada devido à quantidade enorme que vinha e que as casas, os postos coleta, fica muita coisa às vezes para o posto coleta, para uma residência. Então eu ia lá nesse comércio e praticamente às vezes eu pegava e já levava direto até para as instituições, tá? Então é bem-vindo sim, mas escreva eles. Aí aqui eu vou dizer para vocês, no campo as instituições foram muito beneficiadas. No meu campo, no campo experimental, eu contei muito com a ajuda do Sacolão do Vitor, na rua Roque Barbosa, já disse. Aconselho deixar que venha naturalmente, também já disse. Os escreva enquanto família. Este é o foco da ferramenta. Entretanto, dai honra a quem tem honra. Como é que vai fazer, né? Poxa, nós somos comerciantes, estamos cooperando como famílias voluntárias no nosso comércio, então nem se destaca. Nem se dá honra ao nosso comércio, não dá sim. Como é que você vai fazer? Prestigie. Prestigie levando o nome desses comércios, né? No site. Tem um espaço onde você vai prestigiar, onde você vai falar, onde você vai comunicar, dizer para as pessoas que aquele comércio, aquele comerciante colabora com o projeto. Claro que este comércio que colabora com o projeto, ele está em 1 Coríntios 10:31, não é comerciante. Comerciante que quer colaborar com o projeto, aqui vamos, para terminar aqui, eu preciso dizer dessa parte dos comerciantes que participam, da seguinte maneira, isso aqui é um projeto eclesiástico, é um projeto com compromisso com a verdade, é um projeto com compromisso com Deus, compromisso com a palavra dele. E se sairmos da palavra dele, é hipocrisia. Não estaremos falando da verdade, não vai haver salvação nenhuma. Então eu preciso dizer, o comerciante que quer ser honrado dentro desta ferramenta, de fato precisa estar em 1 Coríntios 10:31, que diz, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Se o comerciante, ele, por exemplo, trabalha vendendo cigarros, que a gente sabe muito bem que traz prejuízo à saúde do próximo, esse comerciante, você diz, ele está em 1 Coríntios 10:31? Vamos ser sinceros e honestos, está em 1 Coríntios 10:31? Ele pode até querer cooperar, né? Mas ele quer ser honrado mesmo, ele precisa despir-se daquilo que não agrada o Criador do universo.
esta ferramenta chegou para a salvação de almas. Então agora eu não posso ter meias palavras, eu preciso falar claramente, porque eu vou entregar esta ferramenta a uma igreja, ao qual será sede, e ela irá passar adiante tudo que está saindo da minha boca. Eu preciso ser clara, ser objetiva. Eu preciso ser transparente. Tá? O comerciante ele vai participar enquanto família voluntária ofertante. Vá até a casa dele, inscreva ele. E se ele quiser ofertar com mais coisas, né, que condiza, né, com o propósito que Deus tem para nós, que é uma vida saudável, amém. Mas ele precisa entender que se ele quer ser honrado, que ele quer ser divulgado, ele precisa ter coisas que agradem ao Senhor, que glorifiquem ao Senhor. Claro, assim, hein? Então tá. Então, nós chegamos aqui ao 6.5, dos serviços espirituais, como ocorrem. Então, vocês devem já estar se perguntando aí, né? E aí, viu? Os serviços espirituais, que é o que realmente nos importa. Pois é, né? Mas muitas das vezes nós vamos fazer os serviços espirituais, vamos orar por uma pessoa e a gente observa que a pessoa precisa de algo material. Quantas das vezes eu estava na igreja e às vezes eu via um irmão sentindo frio, porque ele não tinha agasalho. Acontece, tá? Então, há uma necessidade de atender também essa outra parte. Nós vamos ver que o Senhor Jesus Cristo, após 3 dias e 3 noites, né, aquele povo no deserto com ele chega aos discípulos, né, um dos discípulos, e fala para ele que mandasse despedir a multidão, para que a multidão fosse buscar alimento, né, se cuidar e tal. E ele fala, dê a vocês mesmos de comer. Então nós precisamos alimentar o povo com a palavra de Deus, que salva, cura, liberta, mas precisamos também entender que há necessidades materiais. E uma coisa está caminhando com a outra, porque nós estamos aqui. Esse corpo com prazo de validade, né? Pois é. Porque pano sujo não limpa a casa, né, gente? Então, está na hora da gente passar a usar um pano limpo para limpar essa casa. Então, muitas vidas estão se perdendo. Nesse 6.5, nós vamos tratar aqui dos serviços espirituais, que é o que você está esperando aí, né? Como que ocorrem os serviços espirituais? Como ocorre? Dentro dessa ferramenta, o projeto Um por Todos, Todos por Um, ferramenta missionária. Dentro desta forma de fazer lead, as igrejas em unidade no campo missionário formado prestará contínuo serviço espiritual às famílias da comunidade. Contínuo. Prestará contínuo serviço, ou seja, o serviço não para, o serviço de prestação à comunidade não para. Ao seu entorno, ou seja, é de dentro para fora. Ela cuida dos que estão em volta dela, ela dá oportunidade, ao dar a ela a oportunidade de servir ao Rei. Quando a igreja vai ali como coordenador de campo externo, que eu falava ainda há pouco, vai na porta da família e dá a ela a oportunidade dela ofertar um item alimentício para os necessitados, as famílias necessitadas, na verdade, eles vão estar ofertando ao Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor Jesus Cristo diz, toda vez que fizeste aos pequeninos, fizeste a mim. Então, estas ofertas não são doações, como se usa falar no mundo, né? Doações não. Aqui a gente chama de oferta, porque para deixar bem claro para as famílias da comunidade que elas estão ofertando ao Rei, o Senhor Jesus Cristo. Então, quem não gosta do Senhor Jesus Cristo não vai querer ofertar. Mas isso no seu devido tempo, isso é com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, isso não me cabe, né? Mas quem ama o Senhor Jesus Cristo vai ofertar com alegria. E digo mais, ele vai ter o compromisso, essa família toda, pode ter 10 pessoas numa casa, mas vai, escolha o leite. Todo mês eu quero dar 1 litro de leite. Então, todo mês vai dar 1 litro de leite. Mas melhorou a situação financeira, nossa situação aqui é boa, estável, eu quero oferecer 10 caixas de leite.
Um é compromisso, os 9 oferta extra, tá? Mas a oferta de compromisso precisa. E você dá, essa família vai fazer com a outra família aquilo que ela gostaria de receber, né? Se ela gosta de receber um leite de boa, excelente qualidade que coloca na mesa dela, é esse mesmo leite que ela vai ali oferecer, porque é um exercício do amor. Se fosse o teu filho está passando necessidade, filho, consanguíneo, o que você, enquanto família, você vai fazer? Hein, mãe? Você que é mãe, o teu filho está passando necessidade, você vai comprar um qualquer para ele? Seja sincera, não vai. Não vai. Uma pode até falar, não, para mim eu coloco o melhor, para ele eu coloco qualquer um mesmo, né? E tá bom ele que se vire. A maioria da mãe, as mães que eu conheço, não vai fazer isso. Então, da mesma forma, você também não vai fazer com essa família. Se você põe o melhor leite, né? Você compra o melhor leite, o melhor açúcar, o melhor arroz, o que você considera que está em melhor qualidade. Para tua casa, você vai fazer o mesmo para aquela família, entende? É desse jeito que você estará acolhendo, que você estará servindo, né, aos pequeninos do Senhor. E a igreja, ela vai incentivar as famílias a virem sentar à mesa deste rei, desta forma. E quando das visitas aos acolhidos, assistidos, levando mensalmente singelo culto a estas famílias, além dos alimentos materiais, estas também se sentindo aquecidas pelo amor de Deus em seus momentos de provações, sem dúvida que essa família vai desejar o céu e o seu dono, Senhor Jesus Cristo. Quanto aos demais serviços que a igreja já prestava, que são os seus cultos nas praças, na EBD, os cafés espirituais, estes ocorrerá só que desta vez contando com mais recursos, pois uma ação conjunta e ininterrupta, ou seja, na unidade, tudo isto se intensificará. Agora uma palavra aos missionários em todo o mundo. Chega perto aí, chega perto, missionário, você aí, missionário, missionária, você também evangelista, chega perto. Diga-me, querido e querida, quantas vezes você não orou suplicando recurso para melhor êxito na obra? Foram 7 anos mais o período de aperfeiçoamento em meu cantinho de trabalho, desenvolvendo esta preciosa ferramenta. Agora, missionário e missionária, caberá à noiva do Senhor abraçar. Eu conto com você, missionário e missionária, para que a noiva do Senhor venha entender esta ferramenta, venha abraçar esta ferramenta, que vai aperfeiçoar a forma que vocês têm de trabalhar, trazendo unidade. Não esta unidade que vocês estão vivendo. Me perdoe, mas eu estou falando a verdade. Esta unidade que vocês estão vivendo não é esta. É algo realmente, é a unidade que Deus Pai conhece. Não é esta unidade aí que é interrompida, esta unidade que eu estou falando, ela é ininterrupta, ela é ativa. A partir do momento que a igreja abraça esta ferramenta, ela deve se tornar ativa, tá? Passam a trabalhar em unidade e para isto precisa dessas documentações administrativas para que possa ir fazendo essa unidade. Por isso existe inclusive os RGs, os registros, códigos de identificação para as igrejas, todas as igrejas espalhadas na face da terra, juntamente com os seus voluntários membros e as famílias e os acolhidos. Tá? Por isso que existe isso, porque são documentos administrativos que possibilitam esta unidade ininterrupta, ok? E falando agora, 6.6, das reuniões administrativas. Estas deverão ocorrer no mínimo de 3 em 3 meses, mas se necessário reunir
para imprevistos administrativos que venham a requerer a presença de toda a igreja em unidade, seja por parte da sede, seja por parte da subsede. Estas deverão convocar as igrejas distritais, né? Por experiência, eu digo, por experiência, que não permita situações se avolumarem, não permitam. Há um conselho que eu deixo ao experimentar esta ferramenta: não permita que situações se avolumem, tá? Surgiu uma situação, não está ainda 3 meses, mas é uma situação que requer um cuidado maior, reúnam-se, marque essa reunião. Como eu vejo, a minha igreja mesmo faz isso. Aquelas reuniões que acontecem assim, as reuniões chamadas reuniões extraordinárias, né? Boletim urgente, é tipo isso. A pasta para este trabalho é de cor lilás. Já expliquei isso anteriormente, tá? Estou só reforçando. Todas as reuniões neste projeto se dá por atas, né? Documentos especialmente elaborados para esta finalidade. De novo, eu devo reafirmar, todos os documentos administrativos trazem instruções de uso no verso da capa. Então, ninguém vai ficar apavorado, porque todas as pastas, elas contêm instruções de uso no verso da capa, todas, tá? Logo, tudo que eu explico aqui, na verdade nesses vídeos, quando do manuseio da ferramenta, o voluntário ADM vai saber para que serve e como preencher cada documento. Ou seja, esse é o cuidado que o Espírito de Deus teve me fazendo trabalhar. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Não estou reclamando, Senhor, mas Ele me falou, coloca atrás do verso as explicações que você depois vai dar em vídeo, mas coloca atrás do verso. Deixa tudo claro ali, mas isso desde o início ele já me foi fazendo escrever e depois ele foi me fazendo observar os detalhes, tudo direitinho. Porque aí quando você pega na pasta, essa pasta é tua, você é um coordenador de campo externo, essa pasta aqui você vai lidar com ela. Atrás está explicando tudinho como que você trabalha com aquela pasta, tá? E se precisar no início, né, eu vou estar instruindo a sede como funciona, como é cada documento, mas depois a sede vai ter essa função de explicar tudo, passar tudo para as subsedes, né? As subsedes passam para os campos delas, lá nos estados delas, e elas, a sede no seu estado, nos campos ali, ela que vai passando e assim por diante, tá? E daqui a pouco todo mundo vai saber lidar com essas pastas, vai saber lidar com isso, daqui a pouco essa tecnologia que nós temos aí, as coisas vão avançando, vai ficar cada dia melhor, né? Vocês veem o banco, né? Os bancos. Antigamente a gente enfrentava fila de banco, hoje em dia quase ninguém vai, né? Só vai quando precisa muito, muito mesmo, porque hoje em dia você abre até uma conta pelo banco. Na verdade, você nem pelo banco, você abre pelo celular, você abre uma conta e pronto, você fica ali manuseando e paga todas as suas contas, paga tudo e você não precisa. Então, da mesma forma, o projeto com a tecnologia, por isso que ele veio nessa época, tá? Por isso que ele veio nesse tempo. Para poder ele se expandir, precisava vir nessa época da tecnologia, da internet, precisava vir nessa época. Nós estamos aqui agora vamos agora ir para a parte 6.7. Esta parte 6.7 fala da prestação de contas, tá? Nesta ferramenta, a prestação de conta ela é fundamental, gente. Eu acho que como em tudo, né, nós precisamos estar prestando conta. Eu mesmo, né, tenho lá no meu canal WMC, às vezes eu posto vídeos e solicito o apoio, né, para as obras. Por exemplo, agora mesmo, provavelmente, esses apoios, uma ou outra pessoa que me conhece, mas eu não tenho muito postado vídeo, então eu não tenho solicitado. Mas eu costumo colocar lá o meu QR Code pedindo ajuda, né, para quem quiser ajudar, né, na missão. Quiser colocar lá o que puder, não especifico valor algum, porque essas coisas monetárias, o Pai fala comigo que tem que ser livre, tem que ser do coração,
não é para especificar 10%, 5%, 1%, nada. É para o que ele tocar no coração da pessoa, tá? A pessoa ali vai fazer a sua oferta. Então, essa prestação de conta ela é necessária principalmente quando se diz respeito a valores monetários, porém, aqui no projeto Um por Todos, Todos por Um, também quando se diz em relação aos alimentos, é necessário, porque nós estamos na Terra e tem muitas pessoas com as cabeças, com a mentalidade, né, fugindo do caráter cristão. É uma realidade e eu estou aqui, eu preciso falar, tá? Preciso falar na apresentação desse projeto, preciso deixar as coisas muito claras. Então, é necessário que a igreja, para que o nome da igreja, né, seja protegido, digamos assim, né, a imagem da igreja seja protegida, é necessária a prestação de conta e por isso que tem um site, o qual, inclusive, quem está fazendo, elaborando, criando, ele criou este site e é responsável por este site é o meu filho, que Deus prepara tudo, né? Deus prepara tudo e meu filho caçula começou mais velho, mas é o caçula atualmente quem está à frente, quem está fazendo, aliás, repaginou tudo, né? E essa prestação de conta se dá exatamente através do site. Por que através do site? Porque, gente, no mundo inteiro, já pensou, a pessoa hoje em dia, quando eu quero pagar uma conta, eu não pago pelo meu celular? Imagina eu tendo que, as famílias, tendo que ir até a igreja para perguntar alguma coisa a respeito da quantidade de oferta. Agora lá no site, a prestação de conta sendo feita ali vai ficar mais fácil. Então, nesta ferramenta, a prestação de conta é fundamental e ocorrerá no site da ferramenta. O projeto Um por Todos por Um tem um site criado pelo meu filho caçula, como eu já venho dizendo aqui, o Renan, que aperfeiçoou o que o Rafael havia feito. Na verdade, o site está todo repaginado, todo novo e fica assim. A sede presta conta do primeiro campo missionário. Tá? A sede presta conta, a igreja sede, em qualquer país ela vai prestar conta do primeiro campo missionário. A partir do segundo campo missionário em diante, as igrejas distritais, chamadas igrejas AQR, a que responde por campo, que se tornam responsáveis, estas é que prestam conta. A subsede ocorre a mesma coisa, ela responde pelo primeiro campo, e a partir daí, do segundo campo missionário em diante, são as igrejas distritais AQR. Então, na sede ou na subsede é a mesma coisa. As igrejas distritais apoio, o nome já diz, são para apoiar dentro do campo. Ali no site estão postados os nomes dos inscritos, né, os voluntários ADM, famílias voluntárias, famílias assistidas acolhidas. Quanto aos alimentos coletados nas comunidades e igrejas dentro do campo, o site é o espelho entre a comunidade e a igreja. Veja, em relação à prestação de contas, o site é o espelho entre a comunidade e a igreja. Os trabalhos espirituais também, mas os acolhidos são preservados as suas imagens. Então, os trabalhos espirituais também vão ser postados no site, porém, sede, seja igreja subsede ou seja a igreja distrital, suas imagens, tá? As famílias acolhidas são preservadas, as imagens deles. Apenas prestado conta ali os nomezinhos, tá? Quem são as famílias acolhidas? Mas não vai se colocar, não vai expor imagens deles. O que a mão direita faz, a mão esquerda não vai comentar, tá? Para dar certo, é necessário que nós trabalhemos assim, em conformidade real ali com a palavra. Nada de exibir os nossos irmãos em necessidades. Você é que representa ele. E você presta conta do que está sendo levado para ele, você faz a obra, mas nada. Se mostrar o trabalho, os rostos, igual faz com criança.
Não coloca aquela imagem, coloca ali a figura de Jesus, o rosto de Jesus no lugar, mas não mostra, que não sai da tua mão esquerda o que faz a tua direita. Mateus capítulo 6, versículo 3. Tá? Vocês conhecem, mas eu preciso citar, né? E nós estamos aqui chegando ao finalzinho da parte 6. Eu te peço que examine atenciosamente o bloco hierárquico, tá? Lá no site, tá? No site tem um bloco hierárquico, você vai imprimir no site deste projeto. O link, né, vai estar... você imprime aí no site do projeto, né? O link do projeto vai estar aí abaixo, né? Abaixo na descrição desse vídeo, e você pode imprimir lá o bloco hierárquico depois, né? No próximo vídeo nós vamos tratar na parte 7, eu vou falar sobre unidade e união, formando a sede. Primeiro passo. Tá? Sim, no 7º vídeo, palestra, eu falarei sobre as funções administrativas. Aí eu vou estar me dirigindo à diretoria estatutária de nossa ferramenta missionária. Eu falarei como são criados códigos para os registros das igrejas sedes, subsedes distritais e dos voluntários e assistidos, tá? Alguém aí já está sentindo vontade de colocar a mão nesta rede de muitas pontas? Hein? Então assista o próximo vídeo e aprenda mais sobre esta preciosa ferramenta. E por gentileza, lembre-se de cooperar com esta obra, deixando seu like, comentário, compartilhando. Diz para mim de onde você é, quem você é na tua igreja, se você tem cargo eclesiástico. Diz para mim qual é o seu interesse em estar assistindo esse vídeo, se é a mera curiosidade, só para saber, ou se você deseja no futuro participar. Aí fala o que você der ao teu coração e eu vou te responder, né? Se você também me fizer alguma pergunta, eu vou estar te respondendo. Comenta aí que eu vou gostar muito de saber. Não esqueça de dar like, comentar, e se você não é inscrito, inscreva-se agora, tá? Inscreve-se aí e acione o sininho da notificação, porque aí novos vídeos que forem apresentados vai chegar até você. Então, um beijo no seu coração. Parte 7. Beijo.